O capítulo 20 de Apocalipse, ele é central para entender Apocalipse, certo? A partir dele, você tem você abraça um sistema ou outro. Nós vimos aqui o preterismo, o idealismo, nós vimos aqui o futurismo, o método histórico, e nós vimos também o eclético, que aborda cada um pouquinho. Depois nós vimos os sistemas de interpretação. Pré-milenismo histórico pós-milenismo foi primeiro, depois o pré-milenismo histórico, depois o pré-milenismo dispensacionalista, depois nós demos uma pincelada no pré-milenismo dispensacionalista progressivo, e estamos vendo agora o amilenismo, né? Qual é o sistema milenista? Nós vimos que quase que a totalidade das nossas igrejas, por causa daquele filme de Deixados para Trás, do Tim LaHaye, eles abraçam o dispensacionalismo, né? O pré-milenismo dispensacionalista. Eles acreditam que Jesus vai vir 3 vezes. A primeira para salvar, a segunda para arrebatar e a terceira para julgar. Então, são 3 vindas ao invés de 2 para o pré-milenismo dispensacionalista. O amilenismo, o pós-milenismo e o próprio pré-milenismo histórico, eles acreditam em 2. Né? Jesus veio para nos salvar e virá para julgar aqueles que não são dele e nos glorificar, nos dar novos corpos, né? E implantar novos céus e nova terra. Beleza? Então, nós estamos hoje vendo a milenismo. Semana passada nós começamos. Eu não tenho como, gente, voltar aquela aula toda, mas eu posso passar pela Bíblia, dar uma pincelada aqui um pouquinho. Vamos abrir Apocalipse 20, por favor? Só para eu pegar os primeiros 3 capítulos, e aí depois a gente começa da onde a gente parou, tá? Porque a aula passada não foi gravada, né? Nós perdemos semana passada a aula. É ruim da gente vocês perderem às vezes, porque na correria aqui a gente também pode... Não estava, né? Uma loucura. Mas nós vamos aqui dar uma pincelada, entendendo que não existe briga por causa de sistema, porque ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. Eu não posso abraçar meu método e dizer eu sou infalível e errante. O outro lá também não pode dizer, eles dizem, né? Que é isso que vai acontecer e acabou. Não sabe, porque é coisa futura que vai acontecer. Né? E pessoas, muitas vezes, brigam por causa disso. Né? E é uma coisa que ainda não aconteceu e as pessoas estão se separando. E a Bíblia diz, palavras de Jesus, né? E nós seremos conhecidos pela nossa união. Aí nós permitimos que essas coisas nos separem. Né? Óbvio que cada um tem a sua, a gente respeita. Você pode ser a sua, eu posso ter a minha, mas isso não pode nos dividir. Porque é coisas que vão acontecer lá na frente. Por mais que Jesus tivesse sido profetizado no Antigo Testamento, muita gente não entendeu que ele seria daquele jeito, porque na cabeça deles ele viria como um Messias político, e ele não veio como um Messias político. Mas todo mundo sabia que viu o Messias. Até hoje os judeus esperam o Messias. Só que o Messias político. Né? E para mim o pré-milenismo é essa tentativa de você querer implantar o reino de Jesus na Terra. Essa coisa lá de Israel, entendeu? De querer ter um rei na Terra, mostrar para as outras nações que Jesus reina. Essa coisa meio natural da gente, né? Da gente querer. Então, esse dispensacionalismo, você tem que congelar o Antigo Testamento, muitas passagens, porque eles acreditam que a igreja é um hiato, né? O dispensacionalismo e o pré-milenismo, eles acreditam que o dispensacionalismo é um hiato. A igreja é um hiato. A igreja, na verdade, ela não estava no coração de Deus. Como como os judeus rejeitaram Jesus, partiu-se para a igreja. Né? Então, parece que Deus foi pego de surpresa. Aí nós vimos os 8 contrapontos. Você lembra deles? O dispensacionalismo compromete a unidade da Bíblia, por causa dessas dispensações. Não há plano A e plano B, Israel e igreja, não existe. A igreja sempre esteve no coração de Deus. O reino milenar não é ensinado no Antigo Testamento, não tem base nenhuma. O único lugar que fala de milênio é no Apocalipse. Lugar nenhum mais. Quarto, não haverá restauração dos judeus no milênio, interpretação literalista. Para eles, como aquelas promessas não se cumpriram, eles são literalistas,
Então, eles viam, por exemplo, a construção do templo lá em Ezequiel, para ele, vai ser construído lá no milênio, lá na outra terra. Isso complica, né? Porque eles são literalistas. Quinto, o reino de Deus não foi adiado. Para mim, realmente, o reino de Deus não foi adiado, ele foi implantado em Jesus. Inclusive, os discípulos eram judeus e receberam a Cristo. Mais de 5.000 pessoas foram batizadas. O evangelho até hoje é pregado, muitos judeus se convertem. Então, para mim, o reino de Deus não foi adiado. Nem para mim, não. A Bíblia diz isso. Sexto, a igreja não é um parêntese, como se ela fosse um hiato, né? Uma surpresa para Deus. As pessoas não serão trazidas a Cristo após a segunda vinda. Então, essa terceira vinda ainda dá a possibilidade das pessoas se converterem. Já viu o filme Deixado para Trás? Depois que Jesus vier, ainda tem possibilidade de se converter. Ele vai arrebatar a igreja, ainda dá um tempo para a pessoa se converter. A Bíblia não fala isso. Em momento nenhum a Bíblia fala em duas vindas. Fala uma vinda. Uma somente. O milênio dispensacionalista não é o mesmo de Apocalipse 24:6. Então, quando você lê o Apocalipse 20, versículo 4-6, você não encontra esse milênio, você não encontra os judeus reinando com Cristo no trono, em Apocalipse 20. Esse reino milenar não está aqui. E se eles são literalistas, tinha que estar aqui. Não encontra. O reino dos judeus lá sendo entregue, Jesus reinando, um monte de gente convertida, coitado. Parece até que não basta, né? Toda a luta que a gente tem, não basta tudo que Jesus já sofreu na cruz, ele vai voltar e ainda vai ter que enfrentar ímpios no mundo. Tem ímpios no mundo, porque assim que Satanás foi solto, as nações vão se unir novamente para lutar contra Jesus. Meu Deus, não chega! Mais uma vez, as nações vão estar convivendo com os que creem e os que não creem. Aí os filhos dos judeus ali, que são 1000 anos, vão nascer, vão morrer, ainda tem que ter outras ressurreições, tem que fazer um exercício hercúleo para encontrar isso na Bíblia. Então, vamos lá. Capítulo 20, nós vimos assim: então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Então, nós vimos que esse anjo desceu do céu, certo? E ele tinha na mão o quê? Uma corrente. O anjo que tinha na mão a chave do abismo, melhor dizendo, e uma grande corrente. Esse anjo segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. E o prendeu por 1000 anos. Eu queria que vocês abrissem, por favor, Mateus 12. Mateus 12. Mateus 12, versículo 28 e 29. Acho que é os 12, versículo 28 e 29. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino. Então, o reino de Deus não pode ter sido adiado. O reino de Deus chegou. Certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E só então saqueará a casa dele. Esse anjo, quando vem, amarra Satanás. Ele está ilustrando, ele está voltando ao Antigo Testamento. Para quem vê as outras aulas, sabe que o Antigo Testamento, o Apocalipse, eles são sessões, são 7 sessões a interpretação dele, né? Então, sessão 1, sessão 2, sessão 3, até 7. Se você ler ele de maneira cronológica, se embola todo, que são várias destruições, né? Várias tribulações, porque está se repetindo a mesma história. Então, aqui você observa que esse dragão foi amarrado como? O valente entrou na casa para roubar os bens daquele que guardava. Jesus, quando entra no mundo, Satanás é amarrado. Como? Satanás, quando Jesus vence nas tentações lá no deserto, ele toma novamente a autoridade.
Satanás oferece todos os reinos do mundo ali para ele. Ele disse, só o Senhor se curvarás, não é isso? Lá no final, quando ele manda ir por todo mundo pregar o evangelho, o que ele diz lá? Toda autoridade me foi dada. Mas a autoridade não foi entregue a Satanás, ao mundo? Adão não entregou ao homem, a Satanás, o sistema, né, do mundo? Por isso que ele pôde oferecer todos os reinos da terra. Quando ele vence ali as tentações, o reino é implantado. Né? Na verdade, Jesus entra, o reino já é implantado, meu reino está dentro em vós. Mas quando ele vence ali, Satanás é o quê? Cai. Você lembra que Jesus faz? Quando os discípulos voltam alegres, Senhor, os demônios se nos submetem. Aí Jesus fala o quê? Eu vi a Satanás caindo. Não é isso? Tem Satanás caindo ali. Todo mundo está vendo, a galera aí, sai da frente. Tá? Não foi isso, tá? É uma figurativa isso aqui. Jesus não está vendo Satanás surfando lá do céu. É uma linguagem se dizendo que houve uma limitação em Satanás. Agora o reino pode ser pregado. Agora o evangelho pode ser pregado. Se lembra que as nações não vinham a Cristo? Mesmo sendo salvo pelo Cristo que viria, as nações não vinham. Ninguém se convertia, porque Satanás cegou o entendimento deles. Agora que Jesus entrou, o reino dele está implantado, depois que ele cumpre tudo na cruz, ele diz, vai, mas já em Jerusalém eles estão indo pregar, né, aos seus. E agora os olhos estão se abrindo, Satanás está sendo expulso. Por quê? Porque o reino de Deus veio e Satanás foi limitado. Esse dragão foi amarrado. Isso não significa que ele não está agindo, não pode agir, mas ele foi limitado de impedir que as pessoas creiam. Por isso que o valente entrou e tomou seus bens. Quem são os bens? Nós. Ninguém vinha a Cristo. Certo? Somente com a sua encarnação começa todo o processo. Olha lá. Então, eu vi descer do céu. Aqui está repetindo todo o período do Evangelho. O milênio, ele começa lá na vinda de Jesus e termina quando? Não sei. Os grandes rabinos, tinha um rabino, acho que é Jehuda, o rabino, para ele o milênio levaria 4.000 anos. Estou falando antes de Cristo, eles tinham as escatologias dele. E os milenistas, né, acreditavam que o milênio ia levar. Tinha uns que achavam que seria 40 anos, como foi com Moisés no deserto. Um rabino. Né? Então, nunca, o pré-milenismo histórico, ele não acredita na literalidade do milênio, não são 1.000 anos, é uma figura. Depois, o dispensacionalismo, né, acabou colocando lá, no 1836, com a sistematização com John Nelson Darby, né, ou John Nelson Darby, ele sistematiza e, a partir dali, eles, literalmente, 1.000 anos. Certo? Literal. 1.000 anos. Não, o pré-milenismo histórico não acredita assim. Nenhum milenista, nem o pós-milenista acredita que é literal. Só o pré-milenista é dispensacionalista. Tá? Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1.000 anos. Esses 1.000 anos começou quando Jesus entrou. Ele amarrou o mais valente. Muita gente, né, fica na igreja e diz, está amarrado em nome de Jesus. Isso não é bíblico, tá, gente? Amarrado aí no sentido, quando se usa amarrado, é porque Satanás, o mais valente, amarrou, limitou o poder de Satanás. Não é para ficar amarrando o demônio. Ele já foi amarrado lá. Não que ele não possa influenciar, agir, mas ele não pode mais unir as nações, impedir as missões. Ele não pode mais impedir mais as missões são feitas. E ele não pode mais impedir da luz do evangelho brilhar no teu coração, ou daquele que é pregado o evangelho, aquele que Deus tem propósito. Não pode. Você vai pregar e você tem certeza que Deus vai atrair. Então, Satanás, nesse momento, nesses 1.000 anos que não são literais, que é na chegada de Cristo, não lá na frente, depois, mas agora, já vivemos nesse milênio, Satanás está preso. Não
que ele não está agindo, que ele não possa agir no ímpio, nos pensamentos, não, ele está limitado. A gente estudou a palavra no grego, tem todo, estou passando aqui por cima, dando uma pincelada, tá? A gente estudou profundamente isso. Tá os vídeos lá, os versículos, tudo direitinho. E agora o evangelho pode ser pregado. Bom, e ele continua lá. Lançou-o no abismo, fechou e o pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as... O que é enganar as nações? O Deus desse século cegou o entendimento. Você engana. Você não permite que ela venha. As pessoas são enganadas lá fora. E ele aqui é amarrado, ele é preso, é a mesma palavra lá, né? Ele é preso, limitado, para que as nações não sejam mais enganadas. Então, em todos os lugares do mundo, há pessoas se convertendo agora. Ok? As nações, até que se completarem, não enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Tá? Então, pincelando aqui o que nós vimos aqui, até aqui, ontem, semana passada, né? Não tem como eu voltar isso tudo, é muita coisa. Eu vou dar início agora àquilo da onde a gente parou semana passada, tá bom? Vamos ler o verso do 4 a 6 agora. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Nós vimos, né, que semana passada, deixa eu ver se tem alguém para entrar aqui, foi Eduardo, né, que ele falou, olha, eu não achei aqui, eu achei 32, se não me engano, ou 36, 37 referências a tronos. Aí a gente botou aí pedimos para o pessoal pesquisar, encontraram 44, acho que você também encontrou no mesmo local 37, e eu procurei o livro aqui, minha concordância, eu não achei, não sei onde ela está. Mas no chat GPT, eu encontrei 47. 47. Corroborando com o que Anthony Roqueima fala, né? 47 citações do trono de Deus. 3 dessas citações, nós vimos semana passada, está se referindo ao trono de Satanás, né? Onde a idolatria, onde ele está agindo. E o restante desses tronos estão onde? No céu. Porque João está tendo uma visão. Não perca de vista que Apocalipse ele está tendo uma visão. E essa visão é para edificação, primeiramente, da igreja, aquelas 7 igrejas que estão ali. O problema das pessoas é serem futuristas, pega tudo que está no Apocalipse e vai para o futuro. Esquece que aquilo tinha um endereço, que eram as 7 igrejas na Ásia. Primeiro é para elas. Depois vai ter coisas que vão acontecer imediatamente e coisas que vão acontecer lá no futuro mesmo. Senão a gente entra na ficção científica. Apocalipse não é um livro literal. Não dá para criar literalidade. Certo? A besta que emerge do oceano. Aí tu vê uma besta no oceano. O que ele quer dizer com aquela besta? Certo? O livro não é literal. Ele está vendo, é uma visão. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados. Nesse período, muita gente morreu. Vi também as almas dos decapitados por terem dado o testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, a ideia aqui que nós vimos semana passada é que quando eu e você morremos, nós vamos para Jesus e já reinamos com ele, já começamos a reinar com ele na eternidade. Certo? E há tronos. Você lembra que nós vimos semana passada vários versículos que indicam que nós vamos julgar o mundo? Que nós vamos julgar essa característica de sermos juízes também, junto com Cristo?
Isso é uma responsabilidade muito grande. João está vendo essas pessoas que morrem nesse período da igreja, que é o milênio, já sentada com Cristo, tendo vida, vivos. Aí nós vimos a pequena diferença que Roqueima, né, que é o cara que a gente pega esse estudo, de Agostinho, dos reformadores, porque Roqueima, ele não acredita que essas almas que estão reinando lá em cima também significa, esses viveram, né? Viveram, significa que envolva os convertidos. Você lembra que Jesus diz assim, né? Vós estavam mortos, Paulo vai falar, ele vos deu vida. Foram ressuscitados com Cristo. Então, a ideia é de que a gente já experimenta a ressurreição, um pedaço dela aqui. Como que a gente experimenta essa ressurreição, Perla? Na regeneração, na conversão. A gente já ressuscita. Parece que a gente estava morto em delitos e pecados, cegos. E quando o evangelho brilha no nosso coração, que é a mesma palavra utilizada lá no Antigo Testamento, né? Haja luz, houve luz. Quando a luz do evangelho brilha no nosso coração pela vontade de Deus, a gente passa a enxergar. É a ideia de ressuscitar mesmo. Estávamos mortos. Só que o Roqueima só acredita, para ele, essa ressurreição e viveram lá em cima, né, reinaram com Cristo, é só para aqueles que morreram em Cristo e já estão lá. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas Agostinho, os reformadores, e eu também acredito, com base nesses versículos que eu falei, que a gente já ressuscita aqui parcialmente, que também engloba um novo nascimento aqui, a regeneração. A gente já começa a reinar em vida também. Nós não reinamos em vida? Como é que a gente reina em vida? Porque a gente bota um trono e a gente manda em todo mundo? Não, porque a gente reina contra o nosso pecado. Cristo habita em nós e por isso a gente está reinando em vida. Não estamos mais mortos e não somos mais escravos do pecado. Isso é reinar em vida. Né? Isso é maravilhoso, por quê, meus irmãos? Porque já começa, a gente já tem uma dose dessa ressurreição. Quando você morre e vai para Cristo, que, junto com essas almas dos decapitados, daqueles que morreram, que reinam hoje, tem muito a ver com um aprofundamento do desfrute da presença de Deus. Agora você está direto com Ele. Mas ainda você vai ter o desfrute, o ápice disso tudo vai ser quando você receber novos corpos. Quando você ressuscitar realmente. Quando você receber o corpo espiritual. E corpo espiritual, ele é um corpo, né, que é preparado para o novo céu e nova terra. Ninguém vai reinar eternamente lá. Deus vai trazer um novo mundo e nós vamos reinar regenerados com corpos glorificados na terra, nessa nova terra. Não nessa terra do pré-milenismo, que é uma terra durante 1000 anos depois que Jesus voltar, e aí eu vou ter que nadar de cara com um crédulo, ainda vou ter que enfrentar uma guerra, Jesus vai estar reinando, mas ainda vai ter gente rebelde. Não, meu irmão, isso não tem base bíblica. Você tem que congelar algumas passagens do Antigo Testamento para tentar dar essa interpretação. Ok? E continua lá. Vamos lá. Eu estou dando uma pincelada aqui para a gente ir rapidinho. Vi as almas do decapitado, tá, já vimos aqui. Receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1 ano. Já estão reinando lá em cima. Com Cristo. Já estão na presença dele. Vocês foram transportados do império das trevas e colocados no reino do Filho do seu amor. Isso é maravilhoso. Aí aqui, ó, para a gente começar, a gente tem uma palavra aqui que eu começo com vocês. E quanto às palavras mais controversas desse texto, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E quanto a essa palavra? Viveram e reinaram. Peço que vocês prestem atenção agora, porque aqui, se não prestar atenção, vai voar. Viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Os pré-milenistas históricos ou dispensacionalistas
entendem essas palavras como descrevendo uma ressurreição literal e física dos mortos. Então, quando eles abrem aqui o Apocalipse, essa ressurreição para eles é uma ressurreição do corpo. Não uma ressurreição na presença de Cristo, reinando com ele. É uma ressurreição do corpo lá quando Jesus voltar. Ele vai voltar primeiro, dispensacionalista, né? Vai voltar primeiro, vai encostar o pé no Monte das Oliveiras, vai arrebatar a igreja, certo? A igreja vai ficar nos ares com ele durante 7 anos da tribulação. Depois ele volta, ok? Aí os judeus saem da tribulação ali convertidos. Aí Satanás tenta vir. Eu não gosto de estar falando todas as visões aqui, senão embola a cabeça de vocês, né? Aí ele vence. É a batalha de Gog e Magog ali, na segunda etapa da segunda vinda de Cristo. Tem uma segunda etapa da segunda vinda de Cristo. Ok? Para nós, não. Completou-se 1000 anos, Jesus virá, né? Os mortos ressuscitarão, uns para julgamento, outros para galardão, e ali vai desencadear tudo que está escrito ali. Tem que esperar nada de 7 anos. Tem nada para vir depois. Certo? Por que eu falo isso? Vou abrir com vocês aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Acompanha comigo. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra. Muita gente aqui estava achando que Jesus já tinha voltado, né? Que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Não tinha chegado. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá, ou seja, Jesus não vai... Presta atenção nesse texto, que vai resolver o problema da sua vida. Tá bom? Presta atenção, 2 Tessalonicenses, olha. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá. O que não vai acontecer? Texto fora de contexto é pretexto. Vamos ficar dentro do texto. O que não vai acontecer? A vinda de Jesus. Certo? Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então, primeiro vem a apostasia, antes de Cristo vir. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, Jesus não volta enquanto o filho da perdição não for revelado. Sim. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhe dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Quem é que o detém? É o ser humano? É o diabo que o detém? Não, porque senão o diabo já estava aí. Quem é que o detém? O próprio Deus, né? Ele detém, para que ele seja revelado a seu tempo, porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é que o detém? O Espírito de Deus, certo? Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ok? Então, Jesus não vem enquanto não acontece apostasia, enquanto o homem da iniquidade não vem, porque quando Jesus vier, ele vai destruir de primeira. Não estou vendo aqui nenhum espaço para 1000 anos nenhum. Não vejo espaço para isso aqui. Ele vai destruir a sua vinda. Ele não vai arrebatar, e, claro, vai ter um arrebatamento na sua vinda. Eu expliquei semana passada o que significa o arrebatamento, tanta informação. Olha só. Havia um visitante ilustre na cidade,
a cidade saía, ia ao encontro do ilustre visitante e entrava com ele de novo na cidade. Isso era uma recepção. A ideia de que a noiva, a igreja, vai se encontrar com Cristo é real. Será arrebatada nas nuvens, certo? Vai vir nas nuvens, ela será arrebatada e voltará. Assim como era o costume do visitante ilustre voltar para dentro da cidade com pouca cidade. Certo? Não existe nenhum lugar na Bíblia que diga que nós vamos ficar voando aí para algum lugar durante 7 anos. Certo? Então vamos continuar aqui. Ora, o aparecimento do Nico é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça, aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhe envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, não estou vendo chance depois de nova conversão aí, deixados para trás, volta de novo, agora não estou vendo, não. Tem chance, não. Ele vai, inclusive, mandar a operação do erro, para não ter chance mesmo. A chance é agora, o evangelho é pregado agora. E uma coisa que tira muito o fervor do cristão, essa coisa do dispensacionalismo, eu vou ser arrebatado antes de Jesus voltar, isso faz com que você relaxe. Não é? Está tranquilo, você é arrebatado mesmo, não vou passar por luta nenhuma, está tudo certo, não tem... É isso? É complicado. A gente relaxa. E essa visão é bem complicada por isso. Então vamos continuar. Lá no Apocalipse 20. Onde eu parei? Tá. Então, eles acreditam que essa ressurreição é física. Por esta razão, encontram nesta passagem o reino milenar de Cristo na Terra, após sua segunda vinda. Será esta uma interpretação correta? Será esta uma interpretação correta desta passagem? Ou haverá uma mais coerente em linha com a revelação bíblica? Então, primeira coisa que a gente vai ver. A palavra viveram, presta atenção, hein? A palavra viveram, e reinaram, a palavra viveram, ela no grego, ela significa, é a palavra exezan. Tá? A palavra exezan no grego pode sim se referir a uma ressurreição física. Por exemplo, lá em Mateus 9,18 diz assim, enquanto Jesus dizia essas coisas, eis que um chefe da sinagoga, aproximando-se, o adorou e disse à minha filha, morreu, agora mesmo, mas venha impor a mão sobre ela e ela viverá. Qual é o símbolo disso? Qual é o significado disso? A ressurreição física. E eles estão certos. Exezan também significa ressurreição física. Ok? Exezan significa ressurreição física. Inclusive, está aqui. Romanos 14, 9. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressuscitou. Tornou a viver para ser Senhor de mortos como de vivos. E se tornou a viver é exezan. A palavra viver é exezan. Então, significando que, precisamente, Jesus veio para este fim, morrer e ressuscitar. Certo? Ele tornou a viver para ser Senhor de mortos como de vivos. E a terceiro exemplo é Apocalipse 2,8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz a primeira e o último, que esteve morto e tornou a viver. Exezan. Certo? Então, essa palavra exezan significa, assim, tornar a viver da morte física para a vida orgânica de novo. Ok? Uma vida orgânica, uma vida física. A pessoa morreu e ressuscitou. Jesus morreu e ressuscitou. Ok? Então, nisso eles estão certos. Realmente, a palavra exezan também denota isso. A questão, porém, é se este significado que a palavra tem aqui. A questão, porém, é se esse é o significado que a palavra tem aqui em Apocalipse 20. Certo?
João fala, a partir da segunda sentença do versículo 5, sobre uma espécie de ressurreição. Ele vai dizer que esta é a primeira ressurreição. Aquela que eu vi que os que morreram estão reinando com Cristo lá. Essa é a primeira ressurreição. Certo? Olha lá o versículo 4 comigo. Vi também tronos, e neste sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi a alma dos decapitados, por terem dado o testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, essa é a primeira ressurreição. A pessoa morre e ressuscita em Deus espiritualmente. Reina em Deus espiritualmente. Mas vai ter o dia ainda da ressurreição física, que é o último dia. Tá? Então, continua aqui. Mas será esta primeira ressurreição uma ressurreição física dentre os mortos? Aparentemente não, porque a ressurreição dentre os mortos é mencionada mais à frente nos versos 11 a 13. Ok? Abra o 11 e 13 do capítulo 20 aí, por favor. Capítulo 20, versículo 11 a 13. Só vocês ir lá comigo, olha lá. Vi grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles estavam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Certo? Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então, peraí. Se aqueles que ressuscitaram a primeira vez lá no versículo 4, certo? Que é a primeira ressurreição que fala lá, são os crentes, como é que aqui no finalzinho tem gente que vai estar no livro da vida e gente que não vai estar no livro da vida? Então, não foram todos os crentes que ressuscitaram lá? Não, aquela ressurreição não pode ser a ressurreição física. Aquela ressurreição é espiritual, porque a física está aqui no final. Esse pedacinho do 11 ao 15 está narrando a vinda de Cristo, onde justos e injustos vão ressuscitar. Daniel fala disso. Nos últimos dias, uns ressuscitarão para a vida, né? Aquela coisa toda. O que Daniel fala no capítulo 2, ele não parece estar dando um período de 1000 anos para ver outra ressurreição, outro julgamento. Parece que a coisa vai acontecer de uma vez só. Ressuscitar os justos e injustos, julgamento para os injustos e galardão para os justos. Não tem esse período de 1000 anos, até que os injustos sejam ressuscitados e julgados. Não tem. Então, essa ressurreição, se vai para os mortos ser entregue, eles vão ressuscitar e ser julgados, e quem é injusto vai ser lançado no lago de fogo, e quem está no livro da vida vai para a eternidade, a ressurreição não pode ser, aquela ressurreição não pode ser a ressurreição física, como o premierista diz. A ressurreição física está aqui no final. Pegaram aí, gente? Então, isso é importante da gente entender. Os pré-milenistas interpretam os versos 11 a 13 como sendo a ressurreição dos incrédulos. Mas a gente falou aqui que tem um tal do livro da vida. Que livro da vida é para crente. Certo? Os pré-milenistas interpretam os versos 11 a 13 como sendo a ressurreição dos incrédulos, que acontecerá depois do milênio. Então, vai passar um milênio e aí vem os incrédulos ressuscitar. Não. A Bíblia nunca falou isso. Jesus virá nas nuvens, certo? Ele vai juntar o seu povo. É isso? Olha o que João disse, João 5, 28 e 29. Não tem como esse espaço de 1000 anos. Não tem como. Ressuscita os crentes, 1000 anos ressuscita depois. Não tem como. Olha o que ele diz. João 5, 28 e 29. Vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, todos, o texto diz, todos, não diz os crentes, e depois no final os descrentes, depois de 1000 anos. Todos. Daniel fala a mesma coisa.
Olha lá. Vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiveram feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Tem ideia de um intervalo de 1000 anos daqui para ressuscitar? Quando eu leio esse texto e tantos outros, a ideia aqui é que Jesus vai vir e vai dar ordem a todos para sair do túmulo. Os que tiverem feito bem para a vida, bem aqui não é por obras não, tá? E o mal para juízo. Beleza? Isso não dá ideia de 1000 anos. Ressurreição dos crentes, ressurreição dos incrédulos. Não tem essa ideia. A ideia é vinda e ressurreição de todos, justos e injustos. Concluímos que no final do capítulo 20, o que descreve é a ressurreição geral. Sendo assim, o que é descrito na última parte do versículo 4, de Apocalipse 24, deve ser outra coisa que não a ressurreição física corporal. Vocês pegaram? Eu vou ler de novo com vocês aqui. Ó. Vi tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão. E viveram, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ele está vendo a alma dos decapitados. É uma visão. Ele está vendo as pessoas que morreram em Cristo por não receberem a marca da besta. São os cristãos, eles estão lá, reinando com Deus agora, com Cristo agora. Essa primeira ressurreição não pode ser física, porque no final do capítulo 20 a gente vê a ressurreição geral. Não é uma ressurreição dos crentes, passa 1000 anos, e aí vem a ressurreição dos incrédulos. Não pode ser isso. Porque no final tem a ressurreição de ambos, incrédulos e crentes. Ok? Perdeu a nossa hora. Mais 4 minutinhos só, para terminar? Porque não vai dar para terminar. Vou terminar o que eu estou falando aqui. Né? O que significa, então, as palavras viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos? A chave já foi fornecida no versículo 4. João disse ali, vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Este é o grupo que João vê como vivendo e reinando com Cristo. Embora esses crentes tenham morrido, João os vê vivos. Ele está vendo. Eles morreram fisicamente, mas espiritualmente estão vivos. Certo? Não no sentido corporal, mas no sentido de desfrute da comunhão com Cristo no céu. Eles estão assentados em tronos, compartilhando o reinado de Cristo sobre todas as coisas, inclusive a sua atividade julgadora. Sendo assim, entendemos que a palavra exezã, viveram ou vieram à vida, do versículo 4, descreve o fato dos crentes que morreram estarem vivendo agora com Cristo e compartilhando do seu reinado durante o estado intermediário entre a morte e a ressurreição. Certo? Então, essas pessoas que morreram estão agora no paraíso, estão com Cristo. E, inclusive, no capítulo 6, a gente vai ver para frente, que eles estão... Ei, Senhor, não julga nossas causas. Eles vieram da morte, eles tinham sofrido a morte por causa da palavra de Deus. Olha que conforto para aquelas pessoas que estão sendo perseguidas por quem? Pelo imperador Domiciano, obrigado. Pelo imperador Domiciano. Olha, quando eles escutam isso, ele, caramba, se eu entregar minha vida aqui, se eu morrer aqui, eu vou estar reinando com Deus, vou abrir e fechar de olhos, isso é conforto para eles. Apesar da vitória final ser do Cristo, já é decreto isso,
Eles sabiam, eles receberam esse conforto de que morreriam ali, mas estariam na eternidade com Cristo, nesse período intermediário, certo? O estado intermediário da alma do homem. E eles estão conscientes. Infelizmente, algumas seitas que dizem que as pessoas estão dormindo. Eles não estão dormindo. Abra comigo, por favor, Apocalipse 6. Que a gente fecha aqui. Apocalipse 6. Vê se eu não para, mesmo que não tenha a palavra exesã aqui, a gente vai ver depois, é um paralelo com essa passagem. Se lembra que Apocalipse são sessões, tá? Se repetem. Olha lá. Versículo 9. Apocalipse 6, versículo 9. Olha lá. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Essas almas não estão no sono da alma. Essas almas estão conscientes. Inclusive estão questionando: Senhor, até quando? Verdadeiro Deus não julga. Certo? Então a cada um deles foi dada uma veste branca. E lhe foi pedido que repousasse ainda um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos. Aqui a gente vai entrar ainda no reino. E seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Então essas almas estão conscientes. Não é o sono da alma. Elas estão conscientes, estão falando, estão ansiosas, esperando o dia que Deus vai julgar. Ele espera um pouquinho, até que entre aqueles que já estão decretados que vão morrer. Espera mais um pouco. E aí, meus queridos, quem está ali naquela igreja sofrendo perseguição de Domiciano, glória a Deus! Se eu morrer, eu sou um desses aí. Não é um paralelo da passagem que a gente leu lá? As almas dos decapitados que não receberam o selo. Se lembra que Apocalipse, cada sessão amplia, amplifica, aprofunda, se estende um pouquinho mais? Se lembra que a gente falou isso o tempo todo? Aqui está falando que as almas estão clamando. Lá no capítulo 20 já aprofunda. Elas estão reinando em tronos, ok? Elas não receberam a marca da besta. Então, as sessões vão ampliando, amplificando, aprofundando, expandindo e dando novos, apontamentos. A Bíblia toda, a revelação é progressiva. E ela se repete. Você vê tudo que está lá em Reis, a maioria das coisas está onde? Em Crônicas. Até a segunda lei, né? A segunda lei é a primeira, mas foi dada a segunda vez, por isso que é Deuteronômio, foi dado porque uma geração tinha passado, a geração não conhecia. Então, foi recordado a lei novamente. Por quê? A necessidade de repetição para gravar. E Apocalipse são sessões para ajudar na memorização. A gente viu aqui várias vezes que o fim do mundo acontece acho que na sexta sessão tem fim do mundo. Aí depois começa tudo de novo. Por quê? É esse período que está pegando do vinda de Jesus até o final. Beleza? Eu vou parar aqui. Só vou ler mais 2 textos. O período dos 1000 anos que estas almas vivem, reinam com Cristo, é conforme vimos toda a era do Evangelho, desde a primeira vinda até a segunda vinda. Em outras palavras, estamos agora no milênio, e o reinado de Cristo com os crentes durante este milênio não é terreno, mas sim celestial. Ok? Então, os crentes hoje, eles reinam com Cristo. Até porque, se Cristo, ou os apóstolos, ou os discípulos, ousassem falar que Cristo vai ter um reinado de 1000 anos na Terra, eles seriam, Herodes, por muito pouco, mandou perseguir lá e matar as crianças de 2 anos. Até 2 anos. Imagina ele sabendo que ele vem reinar na Terra. E o próprio Jesus falou que o meu reino não é desse mundo. Como é que é para o mundo? Como é que ele vai reinar na Terra?
Será que essa terra não é o novo céus e nova terra, não? Fica melhor entendido ali? Ah, no novo céu e nova terra ele vai reinar. E ele foi o primeiro a ter corpo glorificado, né? E a gente vai ter também. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Alguma